mas no terceiro dia eu vou estar no meio de vós de novo, aleluia. E nós vimos na Bíblia Sagrada que o Senhor desce a sepultura, aleluia. Mas no terceiro dia, no terceiro dia, aquela criança que nasceu no ventre de Maria, aquela criança que pregou a palavra, aquela criança que curou o enfermo, aquele homem que fez prodígio, glória a Deus. Aquele homem que foi apedrejado, mas no terceiro glória a Deus. Aquele homem aparece para Maria, aleluia. Aquele homem aparece para o discípulo e ele quer ele quer aparecer no meio de nós aqui esta noite. Porque ele morreu, mas ele está vivo, aleluia. Aquela criança que cresceu, aleluia. Aquela criança que foi perseguido, hoje ele está aqui esta noite. Ele está aqui esta noite. E o inimigo ele cai por terra. Glória a Deus. O Senhor está aqui. Eu tenho certeza, igreja, aleluia, que o Espírito Santo esta noite vai falar. Glória a Deus. Tem renovo na minha vida. O Espírito Santo quer nascer na minha vida e na tua vida. Eu tenho certeza, aleluia, que o Senhor, o dono da casa, está aqui esta noite. O Senhor está aqui esta noite. Nós devemos deixar, Senhor, glória a Deus, na minha vida, Pai. Assim como o Senhor glória a Deus. Eu quero que o Espírito Santo do Senhor entre. Aleluia. Porque eu quero ser cheio do Espírito Santo esta noite. Glória a Deus. Eu quero sair daqui cheio. Eu quero sentir a presença do Senhor esta noite. Eu tenho certeza, aleluia, que o Senhor está falando de mim e de você esta noite. Que o Senhor basta. Eu e de você. Glória. Eu quero receber, Senhor. Eu quero receber o que o Senhor disse àquele cego. Pede o que tu queres, aleluia. Pede o que você quer que eu te faça, aleluia. E quando aquele cego disse, ele precisava enxergar, Senhor, eu quero ver, aleluia. E o Senhor está dizendo esta noite, glória a Deus, que eu te faça, aleluia. Porque Ele está aqui esta noite. Ele está aleluia, Jesus. Ele está na minha casa, Ele está na tua casa. Ele está cuidando. Glória a Deus. Enquanto eu estou aqui, Ele está cuidando de nós. Aleluia. Ele livre, tem nos guardado, aleluia. E eu tenho certeza que o Senhor está aqui esta noite. Aleluia. Ele diz àquele cego, o que queres que eu te faça? Quando aquele cego diz, Senhor, eu quero ver, Senhor. E aquele cego passa a enxergar. Glória. Esta criança que nasceu, esta criança que morreu, esta criança que ressuscitou no terceiro dia, ele está aqui esta noite, aleluia. Do Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Igreja de Deus, aleluia. Eu começo a sentir a presença do Senhor. Quando eu começo a sentir a presença do Senhor, dá vontade de abrir a boca e dar glória a Deus, aleluia. Aleluia, eu tenho Jesus. passado por luta, eu tenho passado meu momento difícil. Quando o Senhor tem me chamado, aleluia. Glória. Aleluia, para ser presbítero ali daquele ministério, eu não queria, falei, não posso, eu sou pequeno, eu não sou nada ainda. Eu falei, Vanessa, será que eu vou conseguir? E ela me deu força, aleluia. E eu passei por luta, igreja. No momento que eu aceitei esse convite para ajudar o pastor daquele ministério, aleluia. Aleluia. Minha casa contra a minha família, a igreja sabe que eu tenho passado por luta, mas eu tenho certeza, aleluia, que o Rei da Glória, o maior de tudo, Ele é na minha vida, porque sem luta não há vitória. Assim como esse povo, aleluia, assim como Moisés passou por luta, assim como Maria também, aleluia, quando o Senhor Jesus glória a Deus, passou por luta, não foi fácil para ela guardar essa gravidez por 9 meses. E assim somos nós também, quando nós temos chamado de Deus, não aleluia, vida fácil, que a nossa vida vai ser maravilhosa, não. Quando o Senhor tem chamado, o inimigo se levanta para derrubar nós da presença do glória Senhor. A Deus. O Rei da Glória, o general do general, o Senhor Jesus é comigo, o Senhor Jesus é contigo, aleluia. Aleluia, Jesus. E o Senhor basta, o Senhor está dizendo esta noite,
noite. Obedeça, o Senhor quer de mim e de você. Oh, aleluia. Obedeça a palavra dele, não temas, aleluia, porque ele é comigo. Glória, Ele glória, é com glória, você, glória. aleluia. Pode o inimigo levantar Oh, tempestade, aleluia. assim como ele levantou no mar, quando aquele barco andava sobre o mar, aleluia. O inimigo tentou destruir a vida do Senhor naquele barco. Aleluia. Quando aquele mar se levantou as ondas, porque ele sabia que o Senhor glória. Jesus, se passasse para o outro lado, ali do outro lado daquele lago, haveria, estava um homem em processo de demônio. Aquele homem estava, aleluia, com a legião de demônios. Se o Senhor passasse Jesus. para o outro lado, o Senhor Jesus ia libertar aquele Aleluia. homem. Então o inimigo falou: não, ele não vai conseguir passar. Eu vou levantar uma onda, eu vou soprar esta água e vou virar este barco. Mas o inimigo não sabia, aleluia, que quem fez a água era o Senhor Jesus, quem fez o vento era o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Oh, aleluia. Ele pediu o Senhor passar. Deus da O glória. Senhor Jesus passa no meio, o Senhor vence aquela tempestade. E quando o Senhor chega